Hoje, publicada nesta terça-feira, o jornal The New York Times chama atenção para países que apostaram nas vacinas produzidas na China e, mesmo após ter boa parte da população vacinada, agora lutam contra novos surtos de Covid-19. Segundo a matéria, exemplos de vários países sugerem que as vacinas chinesas podem não ser muito eficazes na prevenção da propagação do vírus, particularmente as novas variantes. O jornal americano cita, por exemplo, as ilhas Seychelles, Chile, Bahrein e Mongólia, onde de 50% a 68% das populações foram totalmente inoculadas majoritariamente com vacinas de 2 fabricantes chineses e, na semana passada, estavam entre os 10 principais países com piores surtos de Covid, de acordo com dados do The New York Times. A matéria destaca que todos esses países apostaram nos imunizantes produzidos pela Sinopharm e Sinovac Biotech, este responsável pela Coronavac, que até abril foi o imunizante mais utilizado no Brasil. A matéria destaca que nos Estados Unidos, cerca de 45% da população está totalmente vacinada, principalmente com doses feitas pela Pfizer-BioNTech e pela Moderna. E os casos caíram 94% em 6 meses. Já Israel, que apostou nas vacinas da Pfizer e tem a segunda maior taxa de vacinação do mundo, atrás apenas de Seychelles, viu o número de novos casos diários de Covid-19 caírem para 4,95 por milhão. Enquanto na própria Seychelles, que dependia principalmente do imunizante da Sinopharm, esse número é de mais de 716 casos por milhão. Augusto. As agências de desempregados que viraram censores, né, e se chamam de checadores, se camuflam, né? Como checadores, eles vão dizer o quê? Vão botar uma tarja de fake news no New York Times, exemplar por exemplar. O New York Times aderiu ao bolsonarismo, é negacionista. Pronto, tá aí. Tá aí. As vacinas, estão aí os resultados. Ontem eu dizia isso, eu quero saber se eu estou ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Tomei as 2 doses da Coronavac. E ninguém vai dizer nada, nem o governador de São Paulo, o João Dória, nem o Dimas Covas. Agora eles têm de falar. Eles têm de falar. Existe o teste de imunidade, né, que eu vou fazer, por exemplo, imediatamente. Um amigo meu fez, deu 37. 37 você está jogando na pequena área ali, com todo o time adversário concentrado, né, nesse espaço. Até o goleiro do outro time. Não vale. Então eu quero saber o que eles têm a dizer. Contestem o New York Times. Digam que esses dados não são verdadeiros ou que isso não está acontecendo. Cadê os negacionistas? Eles vão negar a autoridade do New York Times para publicar essas coisas? É fake news? Então eu espero... Aliás, o programa está à disposição, né? Posso falar em nome de vocês, por que não? Quem quiser desmentir o New York Times pode ligar para cá, autoridades, né? Dimas Covas pode ligar para cá e dizer, olha, se aí está tudo errado. Confiem na Coronavac. A gente quer respostas que não vieram ainda, tá? E esses dados vão se multiplicar, porque tem cada vez mais gente fazendo testagem e vão mostrar o que é que aconteceu. Antes de passar para você, Ana, a gente traz mais uma informação que também vem repercutindo muito na imprensa internacional, ainda falando sobre Covid, que é o seguinte: o medicamento antiparasitário ivermectina está sendo estudado na Universidade de Oxford como um possível tratamento para a Covid-19. É o que informou a instituição acadêmica na segunda-feira. Trata-se de um estudo apoiado pelo governo do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, com a finalidade de auxiliar na recuperação de pacientes com coronavírus não hospitalizados. Segundo a Oxford, o remédio provocou redução da replicação do patógeno em estudos laboratoriais. O levantamento, batizado de Principle, mostrou ainda que administrar a droga antecipadamente pode reduzir a carga viral do micro-organismo, além da duração dos sintomas em alguns pacientes com quadros leves da doença. Atualmente, a ivermectina está sendo utilizada em alguns países como atendimento imediato. Temos 2 minutos, Ana, queremos ouvi-la. Olha, Vitor, eu acho que agora a CPI tem que convocar a Universidade de Oxford, né? Renan Calheiros, Omar Aziz, eu acho que eles têm a obrigação de convidar os pesquisadores de Oxford para
dar maiores explicações aí sobre esse estudo da possível eficácia da ivermectina no tratamento imediato, né? Ali logo nos primeiros dias de sintomas da Covid-19. É o que o Augusto disse, a Oxford agora virou bolsonarista, né? O New York Times. Então, a verdade vai seguindo o seu caminho aí, né, Vitor? Como a gente fala lá em Minas, o Zé sabe, fogo, morro acima e água, morro abaixo. Vai seguindo o seu caminho, as teorias conspiratórias da extrema, ultra-direita, bolsonarista, fascista, etc. e tal, que foi uma falácia muito colocada aqui também nos Estados Unidos. As teorias vão encontrando o caminho aí da verdade e não tem jeito, né? A gente acompanha aí essa pesquisa de Oxford, tomara que ela venha com bons resultados, mas a gente sabe que milhares de médicos no Brasil têm evidências anedóticas do tratamento e, mais uma vez, a gente volta a defender a autonomia médica que o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro Ribeiro, é o que mais precisa, é o que fala que mais precisa ser defendido, exatamente essa autonomia. Então tá aí, o New York Times e a Oxford deveriam ser chamados. Alô, Renan Calheiros, chame aí a Oxford e o New York Times para depor na CPI do circo.